Vamos lá ver mais um videozinho que vocês mandam pra nós, dessa vez do Danael, sobre Scott Pilgrim. Muito obrigado, VTR, por ter mandado e vamos que vamos. YouTube, vamos falar sobre Scott Pilgrim, a série, que é o nome em português dado para a nova série da Netflix, que é Scott Pilgrim Takes Off. Eu odeio que mudaram esse nome. Antes de Não. O nome correto é Rebirth of Scott Pilgrim. E a gente vai entrar nesse assunto. Absolutamente qualquer coisa, esse vídeo vai ter spoilers da série, também alguns spoilers do quadrinho, mas Só que ao invés de só mencionar que tem spoilers, como eu geralmente faço, eu também vou trazer um pedido aqui pra vocês. Se vocês viram os trailers e curtiram essa série, mas nunca consumiram nada de Scott Pilgrim, eu peço, por favor, leiam o HQ antes. Eu nunca peço isso, porque eu acho que uma adaptação deveria se manter por si própria, mas esse é um caso onde eu acho que você perde muito mesmo, se você não tiver conhecimento do material original antes de ver esta série do Scott Pilgrim. Não estou dizendo que é impossível você gostar dessa série sem ter consumido o original, mas essa é a sugestão que eu dou pra vocês. Se você tiver algum interesse em Scott Pilgrim pelos trailers ou pelo que as pessoas estão dizendo, leia o material original, depois vá e assista essa série com mente aberta, beleza? Tá. É que também é meio complicado. Eu entendo, eu concordo, porém eu acho que é muito individual isso, porque sim, vai ter gente que vai gostar mais porque viu o original e vai entender melhor o que a obra quer fazer logo de cara. Pra quem nunca viu, meio que o entendimento do original vem depois, e aí parece meio jogado entre muitas aspas se você vai ver esse primeiro, e aí depois você vai ver que existe uma história por trás, e você meio que vai, legal, tem uma história por trás, isso talvez não te conecte tanto, ou te remeta tanto quando você já conhece o original. Assim como vai ter gente que vai ficar putamente tiltada, porque, meu Deus do céu, como assim Scott Pilgrim Takes Off não é a produção, né, a adaptação de 1 para 1 da HQ. Então, bem, se você pensa assim, bem, eu acho que você já tá meio que caminho meio andado errado, né, pra não consumir certo Scott Pilgrim. Mas eu entendo e eu sei que vai ser meio pessoal, mas eu meio que concordo. Eu acho que também funciona melhor, e pra mim também funcionou desse jeito. Eu não vi o quadrinho, mas eu vi o filme, e eu sei, o filme não é o quadrinho e tal, mas pelo menos a história, o bruto ali tá lá. Ok, e a partir daqui que o vídeo realmente começa, eu começo a dar spoiler, tranquilo? Ok, 3, 2, 1... Ok, Scott Pilgrim Takes Off não é uma adaptação de Scott Pilgrim contra o Mundo. Scott Pilgrim Takes Off é uma reimaginação / continuação não direta de Scott Pilgrim contra o Mundo. E seu primeiro episódio inteiro serve pra você achar que é uma adaptação fiel até você ser surpreendido pelo final do episódio onde Scott Pilgrim morre. Quer dizer, morre. Mas morre. Isso virou um grande ponto de discussão na internet, e é uma discussão que eu pessoalmente acho que os dois lados estão certos e errados ao mesmo tempo. Por um lado, tem gente que tá genuinamente muito puta que isso não foi uma adaptação de Scott Pilgrim. E as pessoas estão putas porque foi vendida assim. Pelo menos deu pra entender que era isso. Teve algum produtor ou algum diretor que em algum momento falou, não é uma adaptação fiel de Scott Pilgrim, mas você absolutamente não pode achar que isso é uma justificativa tranquila pro público em geral. Se o material promocional não entregou como uma história diferente de Scott Pilgrim, faz completo sentido as pessoas ficarem putos por essa não ser uma história convencional de Scott Pilgrim. Ninguém eu sabia que era uma história diferente. Ao mesmo tempo... Sim, mas esse é o ponto. Eu não sei se ele vai falar isso, mas eu acho que esse gancho é uma coisa que eu defendi na época. Cara, que bom que ninguém sabia. Sinceramente, que bom que ninguém sabia. Sabe por quê? A gente vive numa época onde não existe surpresa. Não existe surpresa. Você não consegue ser surpreendido. Por N motivos. Primeiro, geralmente os trailers vêm de literalmente a obra inteira. Todos os twists da obra inteira. A abertura vem de a obra inteira. Tudo tá já pré-mastigado de alguma forma, em algum grau, pra quando você consumir aquilo, já tá mastigado. E, segundo, internet. A internet vai te spoiler. A fanbase vai te spoiler. Então, hoje em dia, genuinamente, a surpresa, o twist, o mind blow pouco existe. Sério,
E hoje a gente tá tão exposto a tanta informação que isso já acontece de uma forma de osmose. E isso já é meio ruim para algumas histórias que querem criar essa expectativa de quebra. Por outro lado, é mais difícil você fazer isso, porque para você vender a obra, você tem que vender já mastigada. Então, sabe, eu não gosto. Eu, honestamente, pessoalmente, eu não gosto de tudo ser mastigado. Porque, pô, cara, ainda mais, sei lá, eu faço guia da temporada, eu tento ver pelo menos todos os primeiros episódios de todos os animes da temporada. Quando você vê o trailer, você já sabe o anime inteiro. Quando você vê a abertura, você já entende o anime inteiro. Então, um anime que quer te surpreender, que quer fazer um twist, que quer fazer uma virada, e até mais difícil, no caso de Scott, que já é uma obra estabelecida, já é uma obra com outros materiais, fazer um twist em cima dessa obra original é mais difícil. Então, pô, a ideia deles tentarem fazer um twist sem vender esse twist, eu achei genial. Eu achei ótimo. Que bom que eles fizeram isso, porque não tem obra que faz isso. A maioria é nhaque, 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 pi, tó, trailer Marvel. Sabe, sei lá, cara, é um tipo de experiência que se torna qualquer coisa. Porque é mais uma obra fazendo mais do mesmo. Ah, é mais uma adaptação fiel do material original. Tá, e aí? E se alguém quiser fazer algo diferente, como quiseram fazer em Scott? Pô, você vai cagar em cima da produção, da Steph que fez um negócio desse, cara? Eu fico, assim, feliz. Eu elogio o fato deles terem feito isso. Eu sou do time que fala, que bom que eles não venderam, que era o Rebirth of Scott Pilgrim. Eu fico muito feliz porque manteve a surpresa. E eu, genuinamente, falei, caralho, mano. No final do episódio eu fiquei, tipo, catatônico. Eu falei, o Scott morreu. E no segundo episódio tem o velório do Scott. Eu falo, uau! Fui surpreendido. E foi genuinamente uma excelente sensação. Um excelente twist. Obrigado. Esse literalmente é o ponto. Ninguém sabia que era uma história diferente. A ideia é você levar esse choque de, opa, tem algo diferente aqui. Esse choque vale a pena a decepção de algumas pessoas por não receber exatamente o que elas queriam? Depende. Vale. Eu sou do time que vale. Sabe por quê? Porque senão nunca vai ter o choque. Ah, mas a obra vai ter que vender previamente que vai ter o choque. Ah, pelo amor de Deus. O pessoal tá tão acostumado a de novo, tudo tão mastigadinho, que qualquer surpresa, qualquer twist que seja muito além do esperado, principalmente de uma obra que já é estabelecida, para uma obra nova, e o personagem morre no primeiro episódio, ou o personagem que morre no primeiro episódio não era o primeiro personagem principal. Ok, ninguém tinha expectativa, mas quando você vai com uma expectativa e é quebrada porque quem está fazendo quer fazer outra coisa e não vazaram isso, show. Bacana, legal. Aprenda a ter sentimentos diferentes. Aprenda a entrar em obras que vão te tirar da zona de conforto. E eu defendo obras que fazem isso. Eu até espero que tenham mais obras que façam isso. Saia da zona de conforto. Saia. Tipo, tenta ter uma experiência diferente. Tenta ter uma perspectiva diferente. Tenta entender ou pegar o fio da meada que a Steph que tá fazendo aquela história quer te contar. Eu acho que é muito mais positivo e muito mais produtivo do que você ficar meio que criando a fanfic perfeita na tua cabeça da história que você quer que eles te contem. Você tá só pensando o que eles querem a história que você quer que eles contem pra você. Não, a história que eles estão contando pra você, né? Eu achei um choque legal, basicamente, opa, eu não esperava isso, maneiro, interessante, onde é que isso vai agora? Só que no episódio 2 meio que já foi embora esse choque, agora eu só tô dentro da história acompanhando ela e tal. É legal, mas acho que isso é muito uma questão de o marketing de uma série ou um anime nesse caso. Deveria tentar vender o anime ou deveria tentar fazer algo interessante com isso? Entre aspas, propaganda enganosa em trailers e marketing em geral é um problema ou não é? Porque, tipo, tem outros filmes que fizeram isso muito bem. Até Vingadores Ultimato, o filme não revela que ele é um filme de viagem no tempo, pra você só ver que eles matam o Thanos em 15 minutos e a história é outra coisa. Isso é legal, isso é chocante, isso é maneiro, eu acho ok. No fim das contas é uma coisa... Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Ainda vindo da Marvel? Tá bom, Daniel. Tu me deu uma sinuca de bico.
Ok, eu vou pensar sobre. Coisa muito pessoal, se isso te incomodou ou não te incomodou. Se você necessitava de uma adaptação fiel de Scott Pilgrim pra mídia de animação, ou se você tá ok com algo mais livre e mais diferente, que explora outros temas e outras ideias, ainda se mantendo bem fiel a Scott Pilgrim. Por exemplo... Sim, e outra, antes do gancho dele, você ainda dá liberdade pelo fato de ser anime. Anime, geralmente, eles têm premissa fora da casinha. Eles se preocupam e se propõem a fazer isso. E eu adoro quando isso acontece. Eu amo quando existem animes fora da casinha. Às vezes erram, acontece. Às vezes acertam. Isso é ótimo. Essa temporada, por exemplo, tá tendo o trem do outro mundo lá. Das garotas que vão numa viagem no ácido e pega o trenzinho e vai pra um mundo completamente cagado pelo 7G. Da hora! É diferente. É criativo, é anime, sabe? É anime. Eu acho isso maravilhoso. Ou o que aconteceu com o Bang Braver... como é? Bang Braver... Brave Bang Braver. Isso, meu Deus, é difícil. Que é uma obra super anime. Completamente anime. Tudo é muito anime. É robô gigante, é alienígena, é exército, é waifu, e vai, sabe? Pô, legal, é bacana esse tipo de liberdade narrativa, e animes geralmente trabalham bem isso, e é o que geralmente eu espero, né? Não quero ver pela 27ª vez a mesma merda de história de Sekai. É foda. Eu vi essa série com meu par. Nós dois lemos Scott Pilgrim papo de 10 anos atrás, e nós dois somos muito fãs do filme. Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre o filme em algum momento. Eu assisti tudo e já vou deixar claro aqui, eu gostei, eu achei muito legal. Ele essencialmente dropou no episódio 3 e foi jogar Digimon. Acontece, pô, não tem como ignorar a expectativa. Tá, mas qual que é a mudança que fizeram? Se você tá vendo isso aqui, você já sabe porque isso aqui é com spoiler. Mas enfim, qual que é a mudança? Qual que é essa nova pegada? Na luta contra o primeiro ex-namorado do mal, que é o Patel, Scott morre, mas ele não morre. Ele é levado por um portal. E agora o resto da série é Ramona tentando descobrir o que aconteceu com o Scott Pilgrim. Onde ele está, o que aconteceu. Eu imediatamente falei em voz alta quando eu vi isso. O Scott se sequestrou, mas tá tudo bem. É óbvio, mas não tem problema, eu acho. Por isso o nome em inglês é Scott Pilgrim Takes Off, que numa tradução livre seria Scott Pilgrim Vaza. O material promocional pode não ter dito o que exatamente essa série é, mas o título meio que disse. Scott Pilgrim vazou. Ele não é o protagonista dessa história, pelo menos não da maioria dela. A protagonista é a Ramona. O que leva pra alguns dos pontos interessantes dessa série em uma questão de escrita. Eu já vi muita gente, incluindo eu mesmo falei isso, fazendo a direta comparação de Scott Pilgrim com Evangelion. Como se essa nova série fosse um review de Evangelion. Aqueles filmes que mudam, basicamente. Peraí. Eu imagino que eu não quero me soar especial. Eu sou especial. Eu sou um assassino. Eu sou um assassino. Ah, mas eu não sei quem mais fez essa piada. Não sei. Se teve mais gente que fez isso, que ótimo. A história toda, de certa forma, mais ou menos. Uma nova versão dessa história que é melhor se você tiver consumido a história original. Eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo eu não diria que é exatamente isso. Eu tratei mais essa série de Scott Pilgrim como material suplementar que Scott Pilgrim a esse ponto talvez necessitasse. Não necessitasse, mas é bem-vindo. Uma outra comparação que eu trago, na verdade, é Messias de Duna. O livro de Duna tem um ponto muito, muito óbvio que não é tão óbvio assim. Todo mundo fez essa comparação? Perdeu. Aí veio o Messias de Duna e deixou o ponto, tipo, agressivamente óbvio e esfregado na sua cara. Scott Takes Off é um pouquinho isso, não precisava. Realmente não precisava na minha visão, mas é legal que está aqui. Traz alguns pontos novos e algumas explorações dos conceitos que estão na HQ. Tipo, é muito fácil ver, especialmente por causa do filme, a Ramona Flowers como uma girl next door. Alguém totalmente idealizada pra ser super duper incrível e você se apaixonar, e é por isso que o Scott se apaixonou, e é isso. Na HQ ela é tipo uma pessoa, e aí aqui ela é uma pessoa. Você tá com ela o tempo todo, então você vê que ela só é uma moça. É isso. Ela é uma perfeita, tem seus problemas, ela cometeu erros em seu passado, mesmo em relação aos ex dela. Ela magoou, por exemplo, a Roxy, e tem um episódio inteiro que é sobre ela tentando se reconciliar com a Roxy. Não inteiro, é só uma cena, mas ainda assim, mandaram muito bem nisso. Sim, e outra, tipo, não precisava, mas eu acho muito mais agregativo fazer isso. Porque, vou contar a mesma história numa mídia diferente. Isso tem valor? Tem valor. Obviamente, a gente vê isso no mundo dos animes
a rodo, a torta direita. Ah, mas o tal anime vai ganhar, saiu do mangá e foi pro anime e você tem uma adaptação de 1:1. Legal, bacana. Quando o anime, ou no caso, quando o mangá ele já é propício a fazer essa transmídia. Quando a Steph é boa e quando fazem um bom trabalho, pô, legal. Você vai ver um mangá colorido, animado, com trilha sonora e com dublagem. Bacana. Isso tem o seu valor. Isso é legal. O mundo dos animes vive disso porque é até mais seguro do que ficar fazendo obra original, né? Agora, quando você tem essa pegada de fazer algo diferente, algo único, algo próprio, e ainda usando base de um material original e fazer essa diferenciação, cara, eu acho genial. Eu sinceramente até gostaria que tivesse mais. Tem obras que tem mais espaço pra fazer isso. As duas que eu lembro de cabeça que fizeram, porque são produtos de uma outra época, Chrono Crusade e Fullmetal Alchemist, né? Porque Fullmetal, ele teve uma adaptação diferente porque metade dele na época não tinha terminado. E aí eles fizeram o completo original, né? Um complemento original. E aí veio o Brotherhood e fez a adaptação, né, de 1:1. E Chrono Crusade foi mais ou menos a mesma pegada, sabe? Se eu não me engano, na época não estava completo, aí da metade pra frente fizeram algo diferente, contaram uma outra história, e eu acho que isso tem um valor sim, cara. Isso é bem legal, dá autoria, inclusive, pra Steph que tá fazendo a obra. E, sei lá, de novo, eu gosto, eu entendo quem não gosta, mas eu acho legal também dar essa moralzinha, sabe? Pô, que incentive projetos que fazem isso, porque hoje em dia quase não existe esse tipo de projeto. Um dos pontos em geral da HQ é que pessoas são pessoas. Pessoas são problemáticas. Pessoas têm seus problemas. Porém, você deve amadurecer e conseguir entender e superar esses seus problemas. Sim. A HQ, obviamente, tem um foco maior no Scott pra essa mensagem. Scott Pilgrim, na HQ, é um puta de um babaca. E o arco dele é entender que ele é um babaca e perceber as merdas que ele tá fazendo. Sim. E aí, eventualmente, conseguir mudar essa babaquice. Por isso que ele ganha o poder do entendimento, onde ele percebe que ele é muito mais parecido com o Gideon do que ele achava que ele era. Então, se ele continuar sendo um babaca, ele vai continuar sendo daquela maneira. Verdade. Ele é o Gideon sem dinheiro. Entre aspas, os ex-namorados do mal, e trazem uma ideia meio de eles são que nem o Scott. Não literalmente, obviamente. Não totalmente, obviamente. Eles só são pessoas muito mais complexas do que dá pra entender, pelo menos de início. Eles são pessoas, eles podem mudar, assim como o Scott muda na história original. E eles mudam aqui. E isso tudo parece, entre aspas, canônico. No sentido de eu olho pra tudo que acontece nisso daqui e eu consigo pensar, esse mesmo personagem é o personagem da HQ, mas aqui ele teve espaço pra se redimir. Até alguém tipo o Lucas Lee, que não era muito babaca na porra do material original, aqui ele tem mais espaço pra brilhar, pô. Porque a história não tá seguindo a ideia do Scott indo lá e metendo a porrada nos ex, então agora ele pode ter mais tempo pra si mesmo. Temos um entendimento melhor dos personagens. Tanto Exato. E, cara, isso pra mim foi todo diferencial, porque no Scott Pilgrim Takes Off é sobre isso. É sobre a jornada, não do Scott, mas de todos os outros personagens. E a Ramona ter esse espaço de eu preciso encarar o meu passado, eu preciso encarar os meus problemas, eu preciso encarar os meus problemas com o pessoal do passado, e aí esse pessoal do passado tem os seus próprios problemas, sabe? E toda a cadeia de eventos que meio que desmembra por conta da Liga dos Vilões ser desmantelada, é muito interessante, porque você pega, pô, legal, ninguém tem um bom motivo pra estar no mesmo ambiente ou pra criar conflitos que se conectam. Porque se não houvesse, inclusive, o filme do Scott, né, que tava sendo feito no Takes Off, não teria nenhum bom motivo pra esses personagens se correlacionarem. Porque o elo de conexão, que era a Liga dos Vilões, que era a Ramona, desfez. Por quê? Chegou a Ramona e falou, eu não vou ficar com você porque você ganhou. E todo o arranjo do original é sobre isso. Ah, eu preciso ganhar do Scott, porque o Scott é o cara que é o gatekeeper, né, ali, né? Ou no caso, o Scott tem que ganhar de todo mundo, mas ainda tem essa relação de os vilões têm que ganhar do Scott e o Scott tem que ganhar dos vilões. Tem essa amarração inicial e primária que conduz a linha condutora da obra. Aqui não. Aqui não tem isso.
A Ramona se propõe a encarar o seu passado pra conseguir informações pra tentar entender o que rolou com o Scott. Então ela ativamente fala, caralho, eu vou ter que trocar ideia com aquele pau no cu. Pô, mas tu também é pau no cu. Mas tu também errou com a pessoa. Vocês tiveram um relacionamento complicado, temporário, mas é porque vocês são dois universos complexos. Vocês são dois personagens com defeitos. Vocês são duas pessoas que estão amadurecendo. Vocês tiveram um relacionamento na sua fase de adolescência, jovem, sendo um jovem adulto, não encaixou no momento porque não era pra ser, ou porque vocês... problemas da vida, sabe? Eu acho isso muito legal, cara. Isso é muito divertido, é muito interessante, é muito produtivo pra história, inclusive, essa perspectiva. Não é o meu novo namorado que tem que enfrentar os meus namorados. Sou eu que tenho que enfrentar os meus ex-namorados e resolver os meus problemas do passado. E evoluir com isso, confrontar os meus problemas. Eu acho isso brilhante em Scott. Brilhante nesse novo Scott. No anterior também era legal, mas a premissa era diferente. Então as duas obras distintas, com temáticas parecidas, mas com perspectiva diferente, é genial. E se completam, e se complementam. Eu acho isso muito rico. Eu gostei muito da decisão do final, fazer todo mundo ir contra o Scott Pilgrim. Porém, o Scott Pilgrim do mal, isso é no mínimo muito, muito legal, é uma reversão muito interessante. O arco inteiro do Scott Futuro é um bagulho também muito interessante que ainda assim respeita o final do original, que o final daqui meio que é a mesma coisa, mas entrega de uma maneira diferente com outros pontos. Por exemplo, a questão da Ramona se amar, isso é muito legal. Mas no fim das contas, eu ainda assim prefiro a história da HQ original. O motivo pra isso é que isso daqui realmente é um material complementar, pelo menos na minha visão. Serve pra explorar certas coisas que talvez não tenham sido muito exploradas na HQ em si. Ou pelo menos explorar de uma maneira diferente, uma maneira que seja mais interessante de se entender. Mas o original ainda assim é mais legal, ele flui melhor, é uma maneira, eu prefiro. Isso aqui é muito bom ainda assim, pô, gostei. Eu não falei absolutamente nada da animação. Eu não acho necessariamente complementar. Ele complementa porque... meio que a gente conscientemente vai encaixando mais peças no quebra-cabeça que já tava meio que completo, né? Então ele é uma DLC do quebra-cabeça. Uma DLC, um complemento, faz sentido. Mas ele também vale como um jogo, né? Jogo original, um jogo próprio. Tá, ok. Querendo ou não, vai complementar. Se você vê o Takes Off e depois vê o original, vai se complementar. Assim como se você vê o original e depois vê o Takes Off, vai se complementar também. Tá tudo bem. Eu vou falar rapidinho, ela obviamente é muito bonita. Tipo, olha pra tela, ela é bonita. Olha isso. O estilo visual é do cacete, é maravilhoso. Design de personagens, animação no momento fez cinema. Mais extremo. Sakuga, né? É um estúdio japonês, então um anime. Não tem muito o que dizer da produção, eles simplesmente mandaram bem. Arrebentou. Faz jus a ideia de Scott Pilgrim. Cara, arrebentou, porque o anime é lindo. O anime é maravilhoso. Ele é mais cartoon, né? Na estética, mas ele respeita, obviamente, a arte, o traço do material original e amplifica isso e aprimora isso na animação. Cara, é uma produção sensacional, sem igual. Uma identidade visual muito única que você olha e você vê, ei, olha, Scott Pilgrim. Minha única possível, entre aspas, crítica é um bagulho muito subjetivo, muito pessoal. Eu prefiro, pessoalmente, o estilo do filme. O ritmo em cenas do filme é extremamente veloz. Sim, é porque o diretor é doido. O diretor do filme é doido de pedra. E eu acho que pro filme fez toda a diferença, porque a ideia dos cortes rápidos, as inserts de onomatopeia, como ele brinca com... e ele morfa a cena, o cara é gênio. O Edgar Wright. É isso, deve ser. Leiam o chat, vocês vão saber o nome dele. No primeiro momento eu demorei pra me acostumar, mas depois que eu entrei no ritmo do cara, é tão frenético. E eu cheguei a reassistir recentemente e, cara... é brilhante. O cara conseguiu fazer anime em cinema. O cara conseguiu fazer toda a desenvoltura maluca e rápida e escalafobética de anime em um filme. Mano, o cara é muito gênio. Eu concordo. Não tem muito disso no anime. Mas também eu não acho que necessariamente faltou. Faltou, vai, um pouquinho assim, só um pouquinho assim. Mas... é por pura preferência.
Porque o cara é muito bom. Elas acontecem no susto. E caso você veja esse canal aqui, você sabe que esse é meu tipo de humor. Alguma coisa rápida. Você acha engraçado depois que a piada já aconteceu, porque você entendeu o que aconteceu depois. É um estilo de edição muito curioso, muito característico, e uma coisa que agora eu associo com o Scott Pilgrim, mesmo que, tipo, isso não poderia estar na HQ, porque a HQ não tem edição, né? Aí não tá nessa série, por mais que seja um produto separado, que deve ser tratado de maneira separada. Eu fiquei meio, o humor não me pegou, não. Muito lento, o ritmo é muito lento. Eu preciso de algo que brinque com minha falta de atenção. Eu tenho esse sentimento também. O Edgar Wright... Inglês. Ai, meu Deus. O Edgar, ele trouxe uma ideia frenética de transições, o TDAH. O TDAH, muito forte. O TDAH pro Scott, que deu uma dinâmica tão única, sabe? Criou um aspecto tão único pra Scott, que eu entendo, eu tô contigo, cara. Eu vejo Scott, eu quero aquela ideia frenética de montagem de cena. Quando a gente não tem no anime, no jogo não tem muito menos como ter. E na HQ, você sente falta, porque é tão bom, você fala, eu quero de novo. É aquele temperinho mágico, né? Deu ali, você falou, nossa senhora, que maravilhoso. Geralmente, dane-se, isso não afeta nada, é só eu sendo um idiota. No fim das contas, somos dois. Falar dessa história de maneira, entre aspas, objetiva, porque ela fica exponencialmente melhor se você tiver o contexto do material original. Se você não tiver, eu sinto que você perde muito. Então, pra quem não viu, mas leu, eu sugiro que vocês assistam. É muito legal, mas entenda que não é uma adaptação. É um bagulho novo, é um bagulho diferente. E não tem problema graças a Deus. A questão do marketing é algo muito discutível, mas... Enfim, o que vocês acharam? Gostaram dela? Não gostaram dela? Ficaram decepcionados que não foi uma adaptação? Acharam super de boas que não foi uma adaptação? Pode falar aí. Enfim, é isso. Muito obrigado. Eu falei. Eu fiz um vídeo de quase meia hora falando isso. Inclusive, fazer jabá próprio. Quem quiser ver a gravação nossa de Scott também está no canal. Vou linkar aqui embaixo também. Eu vou colocar o vídeo do Daniel aqui embaixo, mas eu vou também colocar a nossa análise, porque a gente já fez gravação de podcast, né? O chá dele. E Scott foi incrível, maravilhoso. Eu amei Scott Pilgrim. Um dos melhores animes do ano passado. Inclusive também já está nos nossos awards. Eu não lembro que posição ele pegou, mas ele pegou uma posição bem alta. Acho que o top 5 do ano. Scott foi tipo top 5 do ano. E é isso. Excelente vídeo. Maravilhoso. E se você gostou também do meu vídeo, do Danael, vai lá, entra lá, se inscreve, dá joinha e vem pra cá também. E dá joinha, se inscreve e faz aquelas coisas que todo mundo do YouTube sempre pede. Eu ficando por aqui, um bom anime, até a próxima.